Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar um tema muito importante dentro do mercado financeiro de capitais, que é a análise fundamentalista. Talvez seja a prática propriamente dita do trabalho de um analista de mercado, aquele que vai ajudar outras pessoas a escolher ativos para montar a sua carteira de investimentos. E é muito importante também para a pessoa física montar a sua própria carteira, escolher bons ativos, e a gente pode fazer essas escolhas através da análise fundamentalista. É um tema muito usado, muito prático, e nós vamos ver o começo deste tema hoje, tá bom? Nós vamos usar o capítulo 11 do livro da CVM e o capítulo 12 do Mercado de Capitais do Juliano Pinheiro. Dois capítulos bem completos que falam sobre esse tema. Recomendo vocês a passarem por ele lá, por esses dois capítulos lá depois, ok? O que nós vamos estudar? A sequência, os tópicos que a gente vai estudar. Nós vamos ver um breve histórico da análise fundamentalista, os principais investidores e grandes gestores que desenvolveram este tema, alguns conceitos e definições, as etapas do trabalho de análise fundamentalista. E dentro dessas etapas, esse trabalho se divide em dois ramos: análise top-down e análise bottom-up. Nós vamos ver a diferença desses tipos de abordagens de como fazer o trabalho de análise fundamentalista. Vamos lá, então? Rapidamente, o histórico do desenvolvimento dessa ciência, dessa análise fundamentalista no mercado financeiro. Muito difícil a gente marcar uma data de como que as filosofias de investimento começaram a ganhar corpo, a ganhar forma, as estratégias foram sendo bem estruturadas e detalhadas. É muito difícil a gente marcar uma data. Mas se a gente tivesse que marcar uma data, a gente poderia dizer que a análise fundamentalista começou para valer lá em 1934, quando Benjamin Graham e o seu parceiro de trabalho, David Dodge, escrevem o livro Análise de Títulos. Nesse livro, eles vão começar a formalizar as suas estratégias de investimento. Logo na sequência, eu vou detalhar essas estratégias, mas só para a gente seguir ali, falando ainda do Benjamin Graham, logo na sequência, em 1949, ele escreve o segundo livro dele, talvez o maior livro de investimentos já escrito na história, que é O Investidor Inteligente. E nesses dois livros, eles vão descrever a estratégia de investimento, que é basicamente a seguinte: encontrar empresas no mercado que estão sendo comercializadas a um preço de mercado abaixo do valor intrínseco delas. Eles vão procurar empresas a preço de banana, pechinchas no mercado financeiro. É isso que o Benjamin Graham e o David Dodge vão deixar como legado, no mercado financeiro, escolher empresas baratas e que ao longo do tempo, quando o mercado começa a observar e se atentar para essas empresas, se interessar por essas empresas, comprar ações delas, as ações vão se valorizar e eles que compraram lá antes, lá no início, bem barato, vão ter um ganho significativo. E é isso que nós vamos ver a partir de hoje na análise fundamentalista. Nós vamos tentar identificar esse tipo de empresa. Não é uma tarefa tão simples, mas a gente vai aprender bastante nesse período, ver bastante técnicas sobre isso. Aí, em 1952, o Harry Markowitz foi ganhador do Prêmio Nobel de Economia. Ele vai propor a gestão de carteiras baseada na análise de risco e retorno. Lembra quando a gente falava que para ter mais retorno, o investidor vai ter que assumir um risco maior? E o que é risco?
A gente pode ter uma medida de risco através da volatilidade dos ativos, a volatilidade dos preços. Ou seja, numa linguagem mais matemática e estatística, o quanto que os preços estão desviando da sua média histórica. Então, ao longo de um período relativamente grande, a gente consegue uma amostragem de dados, né, bacana, e isso pode chegar a 20 anos, banco de dados de 20 anos, um banco de dados interessante. Pode ser de 1 ano, pode ser de 2 anos, não tem problema. Quanto maior o banco de dados, mais robusto vai ficando o modelo, ou seja, quanto maior a amostra, a gente calcula uma média desses preços, calcula a variância desses preços e o desvio padrão, que a gente tira o efeito quadrático da variância, calcula o desvio padrão. O desvio padrão é uma medida de risco, é uma medida de volatilidade. Então, Harry Markowitz e depois William Sharpe, lá em 1964, vão desenvolver modelos de precificação de ativos associando risco e retorno, fazendo análises da volatilidade e quanto que esses ativos trazem de retorno. Os dois vão ganhar o Prêmio Nobel de Economia em 1990, com seus modelos de precificação de ativos. E o William Sharpe vai desenvolver um índice chamado de índice Sharpe. O índice Sharpe ele é até fácil de ser calculado, porque no índice Sharpe eu vou ter o retorno do ativo, não poderia ser uma empresa, a ação de uma empresa, o retorno de um ativo livre de risco e aí sim o risco do ativo que está sendo analisado. A gente vai combinar essas 3 informações, calcular o índice de Sharpe. Mais para frente a gente vai voltar nesse índice de Sharpe para fazer alguns exemplos práticos desse índice. E aí na década de 90, com o avanço da tecnologia, né, a informática, o acesso a bancos de dados de maneira mais rápida através da internet, aí os modelos matemáticos, econométricos avançaram muito. E quando eu falo desses modelos econométricos, são aquelas equações de regressão, aí modelos muito robustos que vão tentar acertar o preço do ativo, olhando o seu histórico de cotações, seu risco, tentar acertar o valor dele lá na frente. Mas só que o mercado ele é muito instável. A gente está falando aqui do comportamento de milhões de pessoas ao redor do mundo que são afetadas a todos os momentos por todos os tipos de acontecimentos. Desde aquele investidor que vai vender as suas ações porque talvez tenha que pagar um tratamento de saúde, afeta a cotação do mercado. Imagina isso num montante maior de pessoas vendendo ações por questões corriqueiras da vida. Outros vão vender ações por causa de ataques terroristas lá nos Estados Unidos, por causa de uma pandemia, acontecimentos grandes ao redor do mundo que afetam o desempenho das ações. Esses grandes acontecimentos, que muitas vezes não são previstos, são chamados de cisne negro. Aconteceu um cisne negro. Por quê? É um evento que ninguém estava esperando, que atrapalha completamente o modelo matemático. O modelo matemático são fórmulas que vão pegar o banco de dados do passado. Eles podem estar todos ajustados, os parâmetros bem definidos, os coeficientes, tudo prevendo ali corretamente. Aí acontece um cisne negro. Igual o caso da pandemia, o caso dos aviões que bateram nas Torres Gêmeas, do Joesley Day, ninguém está esperando isso. Então vai afetar os modelos matemáticos. Os modelos matemáticos não são 100% eficientes, não são, tá? Mas servem muito para ajudar o investidor a tomar decisão. O fato é que hoje esses modelos estão muito avançados, usando muita matemática e muita estatística para tentar acertar o valor das ações aí no futuro. O que é a análise fundamentalista num conceito mais formal? É o estudo de toda a informação disponível no mercado
sobre uma determinada empresa. Tudo que a gente puder estudar da empresa, isso somar na nossa análise, vai servir para a gente tomar a melhor decisão. Qual que é o objetivo, a finalidade? Obter o verdadeiro valor do ativo, né? O verdadeiro valor da ação. E aí o analista vai formular uma recomendação de compra ou de venda daquela ação. Entenderam? Então, é um trabalho demorado, de procura, de pesquisa, buscar as informações das empresas e, no final, escrever um relatório dizendo o porquê que o analista está recomendando comprar ou vender aquele papel. Ou manter o papel, né? Poderia ser isso também. Quando a gente vê variações de papéis dia a dia, muitas dessas variações são porque grandes casas de recomendação, grandes casas de análise ou grandes bancos rebaixam a nota de uma empresa ou liberam um relatório recomendando aquela empresa. Aconteceu muito com o IRB semana passada e continua essa semana, porque tem muitos influenciadores digitais falando dessa empresa, afeta a cotação dela. Mas o trabalho sério é estudar a empresa e dizer comprar ou vender o papel, o ativo dessa empresa. Porque a gente vai ter uma hipótese básica para fazer esse trabalho, que é o seguinte: o mercado, a oferta e a demanda, pessoas oferecendo, pessoas querendo comprar papéis, esse sistema mercado, no longo prazo, ele pode até ser eficiente, levar ao mercado, chegar ao equilíbrio de mercado, o preço justo da empresa, do papel, né, da empresa. Mas no curto prazo, vai haver alguma ineficiência nessa valorização dos ativos. Claro, as pessoas vão tomando decisões todos os dias no curto prazo. Se a gente olhar um horizonte de tempo maior, a gente vai ver que a cotação de uma empresa vai subindo. No curto prazo tem variações. É nessas variações de curto prazo que vão estar as oportunidades de comprar empresas mais baratas do que elas valem mesmo. Uma empresa ela pode valer, de fato, seu valor intrínseco, sei lá, R$20, e ela está sendo comercializada a R$15. A análise fundamentalista vai achar essa oportunidade que vai surgir nas variações de preço no curto prazo. E aí, o que a gente, na prática, vai fazer, então? Encontrar o preço justo dessa ação. O valor intrínseco. Se o preço de tela, o preço de mercado, for maior que o valor intrínseco, a recomendação é vender o papel. Se o preço de mercado for igual ao valor intrínseco, não atuar, não fazer nada. Se o preço de mercado for menor que o valor intrínseco, a sugestão é comprar. Porque a empresa estaria descontada no mercado. Está sendo comercializada abaixo do seu valor real, ou seja, tem uma margem de segurança de que esse papel pode subir até o seu valor real, e aí o investidor vai ter o lucro. Se ele quiser lá na frente, ele pode vender. Ok? Basicamente é isso. Comparar preço de mercado com o valor da empresa. A dificuldade do trabalho é achar o valor da empresa, e é praticamente impossível achar o valor exato de quanto deveria valer a empresa. A gente vai fazer aproximações e tentar chegar ao mais próximo do valor exato da empresa. Mas como eu falei, como é muito dinâmico, a gente pode estar ali fazendo um trabalho de análise fundamentalista, tentando, aplicando ali as fórmulas para achar o valor, e no meio do caminho, o candidato de oposição ganha a eleição e bagunça todo o mercado, por exemplo. Coisas que podem acontecer no cotidiano que vão afetar todo um trabalho. Tá? Pode estar ali analisando a empresa, achando seu valor, e aí, talvez recomendar a compra, e na semana surge uma fraude na empresa, uma denúncia na empresa, vai interferir completamente no seu valor intrínseco, né? Vai afetar
toda essa análise fundamentalista. A análise fundamentalista é fotografias de momentos da empresa, né? Isso vai mudando, na verdade, a todo momento. De tempos em tempos, teria que voltar reestudando a empresa para verificar se uma empresa que antes era boa, era uma empresa recomendada, estava em crescimento, gerando resultados, se ela se mantém assim. E o contrário também. Às vezes uma empresa que estava com déficit, com vendas em queda, com prejuízo, ela pode estar passando por uma transformação, uma troca de diretoria e tentar encontrar um novo caminho. Ela pode se tornar no futuro uma empresa boa novamente. Ok? O que a gente tem que considerar nesse trabalho? E essa aula de hoje é uma apresentação, uma introdução sobre o tema. E na sequência, nós vamos aprofundar muito sobre nesses tópicos aí. O que a gente vai considerar na análise fundamentalista? As demonstrações financeiras da empresa, claro, calcular todos os tipos de indicadores possíveis, as margens líquidas, margem bruta, o EBITDA, as relações de preço de mercado com as informações financeiras da empresa, dividend yield, vai fazer cálculos sobre a dívida da empresa. Aí não tem fim esse assunto, não. Vai calcular o máximo que a gente conseguir lá das demonstrações financeiras. Analisar a situação atual da economia e as estimativas futuras, qual que é o ambiente macroeconômico do país. Isso vai afetar a realidade das empresas, claro. É só ver a política aberta do governo de desvalorizar o câmbio desde o início do ano. É uma política macroeconômica. Manter esse dólar a mais de R$5 há tanto tempo. Isso vai impactar empresas exportadoras e empresas importadoras. Vai afetar o resultado de caixa das empresas, que vai afetar a cotação delas no mercado. Outra coisa, o grau de confiança do investidor quanto ao grau de intervenção governamental. Na hora de escolher empresas, vamos escolher empresas que está prevista uma mudança na legislação para aquele setor? Olha um exemplo muito prático do que a gente passou semana passada, já vem discutindo isso há algumas semanas, que é a liberação pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente do uso da área de restinga e de mangues no litoral. Então o CONAMA, que é esse conselho, tomou essa decisão de liberar o uso dessas áreas. Isso não é apenas uma discussão política. Isso vai afetar no desempenho das construtoras de imóveis. Por isso que a pressão sobre o governo é muito grande para liberar as áreas de restinga e de mangues ali no litoral, porque vai abrir mais espaço para empreendimentos imobiliários, vai afetar o caixa dessas empresas, vai gerar mais lucro, vai gerar resultado, então vai afetar lá na cotação. Então o investidor tem que estar acompanhando como é que está a atuação do governo em termos mesmo, de mudança na legislação. É o que aconteceu com as universidades. Há uma legislação permitindo estudo remoto. Não tem o que fazer. Isso vai afetar o desempenho das empresas de educação na Bolsa. Muitas já estão agora mudando a sua forma de oferecer cursos. Porque há uma legislação nova regendo essas entidades. Então é muito importante, ao escolher setores para estudar, acompanhar a legislação desses setores. Como que o governo interfere nesses setores? Isso aí a gente tem que considerar ao fazer análise fundamentalista. Outra coisa, os lucros esperados em exercícios futuros. Qual que é a projeção de lucro dessa empresa nos próximos 2, 3, 5 anos? Quais investimentos essas empresas estão fazendo agora que vão gerar resultado lá na frente? Tem que se considerar. É o que acontece muito em empresas de transmissão de energia, distribuição de energia, ou empresas de saneamento básico. Elas podem, no momento, não estar gerando um lucro consistente. Mas será que elas têm investimentos que vão começar a dar resultado daqui 3 anos? Se isso acontecer, lá na frente vai ter lucro. Esse lucro maior lá no futuro vai influenciar a cotação das ações. Então será que não é oportunidade de comprar ações agora?
preste atenção, por que que lá no futuro as ações vão subir de preço? Porque muitas pessoas não vão ter estudado e vão comprar essas ações lá na frente quando olhar a notícia do lucro maior. Só que o investidor inteligente, por isso que o livro do Benjamin Graham fala sobre isso, o investidor inteligente já antecipou e já comprou antes de subir. Vai se fazer fortuna no mercado financeiro assim. Ok? Um detalhe, o mercado financeiro em si, a bolsa de valores em si, não vai enriquecer muitas pessoas, não. Não vai. É aquelas que vão conseguir fazer aportes todo mês, comprando empresas descontadas. Conseguem multiplicação mais acelerada do seu patrimônio. Comprar empresas mais baratas, né? Por fim, ali, outra questão a se considerar são as fontes de financiamento da empresa. Se a empresa está se financiando com dinheiro público, com empréstimos de bancos de desenvolvimento, está se endividando com o setor privado, com debêntures, como é que é a fonte de financiamento da empresa, como é que está a sua relação de dívida, caixa na empresa. A gente vai considerar isso também. Vamos falar agora das etapas, o que a gente tem que fazer dentro da análise fundamentalista. Primeira coisa, é a pesquisa. Nós já até falamos um pouco sobre isso, que é conhecer toda a empresa. E essa pesquisa vai ser feita através de entrevistas, quando possível, entrevistar o responsável pela área de relacionamento com investidores. Marcar um telefonema ou uma videoconferência, ou conseguir falar com alguém da empresa, que isso não é uma tarefa simples para a pessoa física. Claro, são pessoas muito ocupadas, mas mandar um e-mail para a área de relacionamento com investidores, com certeza eles vão responder. Vai responder com certeza. Pode fazer perguntas e vão responder. Porque é do interesse da empresa manter esse bom relacionamento com os investidores, né? Aquelas empresas mais comprometidas, né? Claro. Outra coisa, vai buscar informação aonde? Nos relatórios que as empresas publicam lá no site de RI. É o relatório de demonstração financeira, os fatos relevantes, os informes ao mercado, a apresentação dos resultados trimestrais que a empresa faz. Agora vai chegar no final de outubro, vai começar a nova temporada de divulgação de resultados do terceiro trimestre de 2020, né? Então, ao invés de você perder tempo com a nova temporada de um seriado, você vai gastar o seu tempo com a nova temporada da divulgação de resultados. Vai começar ali do dia 15 para frente, um atrás do outro. E essas empresas fazem apresentações em forma de vídeo e coletivas de imprensa para explicar os resultados. E essas informações estão lá nos relatórios. Então, tem que ler os relatórios. Quem vai trabalhar como analista financeiro de investimento, né, tem que ler o relatório das empresas. Informes em tempo real. Esses são sites de notícia, os grandes portais de economia, de mercado financeiro. Acompanhar as notícias desses mercados. Artigos de imprensa especializada. O que é isso? A maioria dos setores da economia, setor têxtil, vestuário, construção civil, esses setores têm entidades que representam esses setores. A gente vai ter a Associação Brasileira da Indústria Têxtil, e assim para todos os setores. Essas organizações mantêm profissionais de imprensa que estão ali escrevendo artigos, relatórios, mostrando os resultados do setor. É uma imprensa especializada que fala de cada setor. Acompanhar essas notícias. Além de imprensa especializada ali também está dentro ali dos grandes portais de notícia que vão falar especificamente de mercado financeiro. Vão dar informações que não vão passar no jornal à noite, na televisão, ou no jornal de tarde. Não vai passar. Vai estar num segmento especializado. O uso da base de dados faz parte da pesquisa. Que base de dados? Lá nos relatórios vão ter lá os balanços financeiros, né? Balanço patrimonial, DRE, fluxo de caixa. Isso vai gerando um volume de dados muito elevado. Um histórico de cotações. Então,
Então, isso tem que ser organizado nas planilhas, nos softwares que aguentam esses bancos de dados, para usar esses bancos de dados para fazer os cálculos dos indicadores. Hoje a gente tem uma grande vantagem, eu vou mostrar na sequência aqui alguns sites para vocês, que fazem esse trabalho. Isso facilita muito a nossa vida. Esses informes financeiros aí, esses relatórios, estão todos já muito mastigados nesses sites de resultados. Ok. Então a gente poderia pensar, eu não preciso mais trabalhar com os bancos de dados. Sim, talvez no jeito ali bruto ali de ficar fazendo o cálculo na mão, realmente não tem que fazer isso mais mesmo não. Mas uma das áreas que está crescendo muito, que tem muito mercado, principalmente nas capitais que tem mais casas de análises, é uma área de programação de computador para pessoas que querem trabalhar no mercado financeiro, escrever linhas de algoritmos que fazem esses cálculos de maneira mais rápida. Os cálculos de volatilidade, os índices, os modelos lá econométricos. E busca essas informações lá na fonte, faz o trabalho. E esses sites que Status Invest, o site da própria B3, do Infomoney, são todos automatizados, né? Já são linhas de códigos ali imensas que buscam essas informações. Então, uma das possibilidades de trabalhar nessa área é trabalhar com os bancos de dados, né? As apresentações institucionais, eu já comentei, apresentações que as empresas fazem lá na divulgação dos resultados, né? Eu já comentei aqui um pouquinho com vocês. Olha aqui alguns exemplos de sites de algumas casas de análise. Essas empresas, a Suno, a Nord, a Empíricos, vendem relatórios sobre as empresas. Provavelmente vocês já viram propagandas da Empíricos no YouTube, porque eles fazem, né, muita propaganda lá. Lembram do caso da Betina, que ela ia enriquecer, o patrimônio dela ia de 1.000 e poucos para mais de R$1 milhão em poucos meses? Lembra desse caso? Ela era lá da Empíricos. A Empíricos faz um marketing mais agressivo, promete a dica quente que vai dar o retorno assim, absurdamente acima do benchmark, né? Então, o Felipe Miranda é o principal responsável ali pela Empíricos, é o rosto que mais aparece, né, nas lives e tal. Tem aqui a Suno, que o Thiago Reis, é este aqui do centro. A Suno também faz pesquisa. A Suno e a Nord, eles têm um linguajar mais moderado. Também vendem relatórios. Se você cadastrar seu e-mail aqui, já era, é dezenas de e-mails por semana. Mas eles estão dando ali as dicas das informações ali do mercado. E a Nord Research é outra casa, são mais, vamos dizer assim, que a Empíricos é bem popular, a Suno intermediário, a Nord um pouco mais elitizado, talvez, não sei, estou falando da minha percepção. Uma maneira de você se acostumar com o linguajar é ler os boletins que eles mandam, os informes, você vai se acostumando com o linguajar, as palavras que eles mais usam, você consegue buscar ali uma referência para você escrever seu próprio texto. É assim que a gente vai ver, né? Como é que as principais empresas do mercado conversam com seus clientes? A gente pode acessar esses sites e ver essas informações. Alguns sites de notícias especializadas, o Infomoney, o ADVFN, que é um outro site bem mais especializado, que eles vão dar aqui os gráficos, as cotações, muitas notícias, histórico. Se você precisar de histórico de cotações, você vai encontrar aqui nesse site ADVFN. Infomoney também, nem precisa falar, né? Uma referência no assunto. Tem as cotações aqui no carrossel aqui de informações, vai passando aqui as cotações, muitas notícias. E o investing.com, que é um site americano, mas que eles têm as páginas traduzidas para vários países. Tem o invest.com.br,
sobre o nosso mercado financeiro. Também vai ter as análises. Eu até deixei marcado aqui ó, o campo de análises. Tem vários profissionais aqui deixando seus comentários, seus textos, relatórios, suas percepções sobre o mercado. Então, sites de imprensa especializada, e por aí vai. E agora os sites dos bancos de dados, que aí pode usar à vontade, porque facilita muito o trabalho. Vou indicar 3 sites. Um é o Status Invest, que é esse que a gente sempre vê, uma vez, né? A gente vê aqui na aula. Vai pegar os indicadores calculados ali também, eles buscam os fatos relevantes das empresas e colocam aqui na página de cada empresa. Ok. O site Fundamentos faz a mesma coisa do Status Invest, só que o site Fundamentos ele é mais antigo. O visual dele é mais antigo, porque você vai colocar aqui a empresa, buscar a empresa aqui no campo de busca, aqui vai aparecer uma tabela bem simples com os indicadores. Numa cor só, não vai ter nada que chame muita atenção. Faz o básico, o que tem que ser feito, certo? O Status Invest vai além, ele deu uma roupagem mais moderna às mesmas informações. Então, eu usava muito o Fundamentos. Ultimamente, eu tenho usado mais o Status Invest. Mas o Fundamentos tem uma grande vantagem, que é o seguinte. Está vendo aqui no canto, busca avançada por empresa, em verde aqui? Se você clicar aqui, vai aparecer uma opção para você filtrar as empresas. Você escolhe os critérios de filtragem, crescimento de lucro nos últimos 5 anos, o preço sobre o valor patrimonial, dividend yield, vários indicadores, uma dezena de indicadores, você consegue filtrar isso e ele exporta para o Excel o banco de dados completo de várias empresas. Isso é muito bom, porque lá no Status Invest não faz isso. Você teria que ir uma por uma, se você quisesse. No Fundamentos, não. Você vai aqui em busca avançada, ele vai baixar as informações. Tanto que se você marcar lá informações do último balanço divulgado, só vai nesse critério. Ou empresas que foram comercializadas nos últimos 3 meses, só vai entrar nesse critério. Então, ele filtra e exporta para o Excel, depois a gente faz outros cálculos, outras análises lá no Excel com todas as empresas. É muito, muito bom. E o outro site é o Trademap, que também já comentei aqui com vocês. O Trademap, ele também tem um visual bem mais moderno, mais atual. Vou dizer, acho que sem medo de errar, que o Trademap é o mais completo de todos. Coloquei aqui duas imagens. Essa de cima que é a primeira página do Trademap, né? Os índices, as notícias, as maiores altas, as baixas, o calendário corporativo. Olha aqui, ó, os informes trimestrais, ó, a partir do dia 20 de outubro. Começa aqui, ó, Neoenergia, Índice Home, VEG, Hipermarcas, Smiles, um atrás do outro, aí, os resultados do terceiro trimestre. Coloquei aqui embaixo, especificamente, a página do Bradesco. Tem o gráfico do dia, né, do período que você quiser, os indicadores já calculados aqui, coisa que a gente teria que fazer na mão, já está pronto aqui. Só que o Trademap é pago. Essas duas imagens aqui são da versão gratuita, tá? Ele é pago. Na função paga, aí ele abre várias possibilidades de você comparar empresas, ver mais detalhes dos relatórios financeiros, você tem a opção de ver aqui sobre renda fixa, sobre os fundos imobiliários. Se você clicar aqui em fundos imobiliários, vai aparecer a lista dos fundos, mas na hora que você clica em cada um deles, é bloqueado só para a versão paga. Mas é um excelente site para já dá para analisar as ações, dá para comparar as empresas. Só que aí teria que ir uma a uma comparando as empresas pelo Trademap. Acho que ele é um dos melhores, acho que ele é o melhor mesmo. Só que agora ele era gratuito. Deve ter uns 2 ou 3 meses que eles começaram a cobrar por ele. Enfim, né?
para analistas profissionais que estão atuando todo dia no mercado, vale a pena. No caso aí, talvez a empresa iria pagar pela assinatura, vale a pena. Agora, para o investidor, pessoa física, eu acho que talvez não vai valer tanto a pena se o volume de operações for baixo, o valor da assinatura que não vai valer a pena. Não me lembro quanto que está a assinatura dele, não, tá bom? Ok. Outra etapa. Então, fizemos a pesquisa. Vamos transformar essas informações em uma tese de investimento. E aí vai dizer, defender essa tese, ela vai para comprar ou para vender o papel? E o que a gente vai precisar nessa etapa? Habilidade de conseguir as informações. Não adianta nada ter um banco de dados e uma pesquisa ruim, um banco de dados sem dados, né? Um banco de dados mal elaborado, não vai adiantar. Vai chegar nessa etapa aqui, vai tirar conclusões muito ruins. Informática e programação, né? Nós já comentamos um pouquinho sobre isso. Os métodos analíticos, que nós vamos ver isso mais para frente, calcular os indicadores, que os indicadores, muitos já estão calculados, mas ter uma estratégia para analisar esse indicador. O que cada indicador está dizendo? E montando esse quebra-cabeça para chegar no resultado lá da tese de investimento. Outra coisa, bom senso e experiência. As empresas quebram, muitas vão à falência, e a situação ruim da empresa estava diante dos nossos olhos, e às vezes a gente comprou o papel, por falta de experiência. A gente vê casos na história aí da Eternit, que era uma empresa muito conceituada, que faliu, várias empresas aéreas quebraram ao longo do tempo. Essas empresas do setor de varejo, que vende eletrodoméstico, é um setor muito instável. A gente olha lá, Via Varejo, Magazine Luiza, com ótimos resultados hoje, mas o setor é instável. Tem que ter cuidado. E lá na frente, elas vão se manter no mercado? Então, a experiência ajuda nessa etapa aqui. E ter o bom senso, né? E bom senso e experiência, inclusive para tentar perceber empresas que estão em recuperação judicial, que estão com problemas na justiça, que não vão distribuir dividendos, sabe? Isso a gente vai conseguindo ao longo do tempo, né, trabalhando aí no setor. Por fim, a última etapa é a comunicação das ideias. Algumas empresas vão prestar relatórios e informações a clientes institucionais, a corretoras, a bancos. Outros vão prestar informações a clientes particulares. A linguagem é diferente, né? Às vezes é um cliente, no caso ali de clientes mais particulares, pode ser para um público maior de pessoas, que não são empresas, talvez sejam pessoas físicas. Vai ser uma linguagem mais simples do que o cliente particular vai querer mais a informação absoluta, o cliente institucional mais a informação relativa, talvez relacionando vários setores, várias empresas ao mesmo tempo, e por aí vai. E a comunicação ali da forma direta, forma indireta, a forma indireta, deixa eu começar ali pela forma indireta, pode ser feito através de ações publicitárias, de propaganda. É o que a gente vê nas casas de análises, nas Empíricos, na Nord, na Suno. Eles estão falando de uma empresa, comunicando resultados daquela empresa de maneira indireta, através de uma propaganda. Essa frase que muitos youtubers usam, eu já falei aqui com vocês algumas vezes. Isso aqui não é recomendação de investimento, é apenas um conteúdo educacional. Já viram isso em outros lugares também, com certeza. Mas, se está vindo de uma empresa que está vendendo relatórios, no final das contas, é uma recomendação sim, não é? Indiretamente, é uma recomendação. Por mais que ele tenha que fazer um disclaimer lá,
né, um pedido de desculpa ali, não, gente, não compre ações porque eu estou falando. Mas no final, ele quer vender a assinatura. E não tem problema específico em relação a isso, se lá no relatório que ele está mostrando, ele veio um relatório verdadeiro, tudo correto, né? Ele está buscando um público maior para que o público assine o relatório. E muitos vão poder querer participar de uma empresa assim, trabalhar em empresas assim, participar de um mercado assim. Eu vi um vídeo essa semana, lá da Nord Research, a moça lá falando sobre renda fixa, que a renda fixa estava vindo muito ruim, que os resultados eram negativos esse ano, comentando sobre um vídeo sobre renda fixa. E no final, ela fala, se você tem mais interesse sobre a renda fixa, assine o relatório da Nord Research, que nós vamos explicar sobre renda fixa. Então, ele está se comunicando ao mercado de maneira indireta, né, através de uma propaganda. E da forma direta, não. Aí já principalmente ali de clientes institucionais que vão, sim, contratar análises macroeconômicas, análises setoriais, análise de indicadores financeiros, para essas grandes casas de investimento, né, tomarem suas decisões. Fundos de investimento. Muitos fundos de investimento fazem as suas próprias pesquisas. Tá? Muitos podem terceirizar isso para outras empresas. Vamos lá para a nossa reta final. E vamos agora diferenciar a abordagem da análise fundamentalista. Que uma não é contrária à outra, é diferente na abordagem, que é a análise top-down e a análise bottom-up. Vamos ver primeiro aqui a análise top-down. Top-down significa de cima para baixo. Nós vamos fazer uma análise mais geral e ir descendo até uma análise mais específica. Qual que é a tese? A tese é de que o valor de uma ação é influenciado por fatores macroeconômicos. Esses fatores vão afetar o desempenho da empresa. Mudanças na política econômica, mudanças na política em si, as variações da taxa de juros, da inflação, o resultado do PIB, o risco político, distribuição de renda, desemprego, tributos, essas variáveis macroeconômicas podem levar as empresas a terem bons resultados ou resultados muito ruins. Isso vai afetar no preço da ação e no valor da ação também. Não só no valor, no preço e no valor. E aí o analista vai procurar essa diferença entre o preço e o valor. Essa margem de segurança vai ser a oportunidade para entrar no mercado comprando empresas descontadas. Vamos ver a outra e depois a gente fala das duas em conjunto para a gente ver vantagens e desvantagens das duas. A análise bottom-up vai ser o inverso. A estratégia é estudar os detalhes, os fundamentos individuais de cada empresa. Quais as informações relevantes? Demonstrações financeiras, os modelos de negócio, a governança, o risco operacional. É o chão ali da empresa mesmo. E aí, feito esse estudo, identificou empresas com potencial, vai subir um estágio, vai analisar o setor. Vai subir mais um estágio, vai analisar a macroeconomia. Certo? Talvez a maioria das casas de análise fazem a análise bottom-up. Já filtra as empresas com os melhores indicadores, estuda o setor delas, depois faz uma análise macroeconômica. Ok? Mas as duas são a mesma coisa, só inverte a ordem? Não, são coisas diferentes. Porque na top-down, a ideia aqui da top-down é estudar a macroeconomia e que influencia mudanças na carga tributária, uma reforma fiscal, uma reforma da Previdência, que influência que uma eleição vai ter no desempenho da economia. Só que estudar análise top-down, fazer a análise top-down, talvez pode ser muito subjetivo, porque é uma aposta, né? Não é uma garantia que
que uma eleição vai mudar os rumos da economia. Não é. É o que vai acontecer nos Estados Unidos. Pelo que eu tenho lido, os analistas estão dizendo que se ganhar o Trump, se ganhar o Biden, não vai fazer grande diferença no mercado financeiro ali no curto prazo. Não vai. Mas a vantagem de fazer top-down é que a gente tem uma visão geral do mercado. Estuda a macroeconomia, escolhe o setor, depois, dentro do setor escolhido, analisa as empresas. E aí a gente faz a análise top-down, junto com a análise bottom-up. Top-down, ambiente macroeconômico, análise setorial, análise dos fundamentos da empresa. O bottom-up vai de baixo para cima. Primeiro estuda os fundamentos, depois o setor, depois a macroeconomia. E aí as escolhas das empresas não necessariamente vão ser as mesmas, não. Tá? No nosso exemplo, ao longo do curso, daqui para frente, para a gente ganhar um tempo maior lá no final, a gente vai fazer análise top-down. Então, a gente vai ter uma aula sobre ambiente macroeconômico, um sobre análise setorial, e depois a gente vai falar dos fundamentos das empresas lá na sequência do curso. Então, nós vamos adotar a análise top-down aqui no nosso exemplo aqui. Como eu disse, na prática depois, que a gente tiver mais familiaridade com os indicadores, filtrar os indicadores pode ser melhor. E aí já elimina as empresas ruins, a gente não vai perder tempo com as empresas ruins. Vamos depois estudar o geral dessas empresas que foram escolhidas. Ok? Para finalizar, eu queria comentar um pouquinho com vocês sobre as estratégias de investimento. E aqui muitas pessoas acabam, talvez, tendo alguma confusão nos conceitos das estratégias. Vamos ver com detalhes aqui o que é cada um. Esses nomes aparecem muito em vídeos aí no YouTube, né, nas redes sociais, dos influenciadores falando, a minha estratégia de investimento é o Value Investing, não, a minha é Buy and Hold, e por aí vai. Né? Vamos detalhar o que é cada uma dessas estratégias. Primeiro, Value Investing. Value Investing é o que o Benjamin Graham fazia. O Warren Buffett estudou com o Benjamin Graham, ele foi discípulo do Benjamin Graham, também o Warren Buffett ainda é vivo, também faz o Value Investing, que é o investidor de valor. É justamente o que nós conversamos até aqui. Vai identificar empresas que estão com seu valor intrínseco abaixo do seu valor de mercado. Ele está buscando empresas de valor. Empresas que têm bom resultado, têm uma relação tem um lucro em crescimento, gera dividendos, distribui então seus resultados, mas o mercado não está percebendo isso e a empresa está cotada abaixo do seu valor real. E aí vai ter oportunidade. Isso seria o Value Invest. O Buy and Hold, que seria o comprar e manter as ações, e aqui muitas pessoas acham que achar uma empresa boa, barata, é fazer o Buy and Hold? Não necessariamente. O Buy and Hold seria aquele investidor que compra o papel, estuda a empresa, compra o papel e mantém este papel por muito tempo, né? Não vende esse papel, e está pensando talvez principalmente nos dividendos que a empresa distribui. Ele vai montar a sua carteira ali pensando na aposentadoria para receber os dividendos. Então ele não vende o papel. No Value Invest, o investidor vai comprar e vender papéis de acordo com a margem de segurança. Mas é claro, pessoal, aqui na análise fundamentalista, o foco é o longo prazo, sim. Nós não estamos falando de curto prazo, que talvez lá, numa análise gráfica, uma análise que é chamada de análise técnica,
de investidores que vão operar ali no curtíssimo prazo, no day trade, vão ficar ali estudando o movimento dos gráficos, achando suporte, resistência, aquelas coisas de curto prazo. Na análise fundamentalista, o foco é sim o longo prazo. Só que no Value Invest, há uma margem maior para comprar e vender papéis, de acordo com o desempenho da empresa. Então, no Value Invest ali é comprar, continuar estudando a empresa, não é comprar e esquecer, que muitas vezes as pessoas vão confundir ali, falar que Value Invest é buy and hold, não necessariamente, tá? Então, entenderam a diferença? O buy and hold, o investidor compra e deixa o papel ali por vários anos esperando receber os dividendos, que não tem problema, pode ser uma estratégia, né? Se o investidor estudou bem a empresa, está dando resultado, para que vender o papel? Ele vai ir recebendo os investimentos ao longo do tempo. E a última estratégia ali é o Grow Investing. É o investimento em crescimento. O investidor vai buscar empresas que têm potencial de crescimento no futuro, mesmo que os seus indicadores mostrem se o valor intrínseco está menor que o valor de mercado. Traduzindo, a empresa que vai crescer no futuro, mesmo que ela esteja cara no mercado, mesmo que o preço de mercado, o preço de tela esteja maior do que seu valor intrínseco. Quer ver um exemplo? É o exemplo da Magazine Luiza. Teve um crescimento expressivo na cotação de 2018 e 2019. Então, ela está cara no mercado, o preço de mercado, o preço de tela está alto. E mesmo assim, muitos investidores continuam comprando o papel. Ela continua se valorizando. Porque há uma expectativa por parte dos investidores que no futuro a Magazine Luiza vai ampliar ainda mais seu negócio, principalmente na internet, no e-commerce. Então a Magazine Luiza tem saído várias notícias da Magazine Luiza falando que ela tem comprado centros de distribuição, comprado empresas de criação de software, expandindo o seu negócio. Há algumas notícias, né, talvez um boato que a Magazine Luiza iria comprar os Correios. Então, é uma empresa que tem um potencial de crescimento. Mas a gente não tem bola de cristal. Pode ser um risco. Você comprar um produto... Olha, é isso, gente. Você comprar um produto caro, esperando que ele vai se valorizar mais ainda. É isso. Enquanto que no Value Invest é comprar um produto bom, barato. Essa é a diferença do Value Invest e do Grow Invest. Para ter uma resposta geral da melhor estratégia, é a regra básica do investimento, diversificar. É ter na carteira empresas baratas, com potencial de crescimento. Ter empresas que vão pagar dividendos, ter empresas que já estão caras no mercado, mas que mesmo assim vão ter crescimento. A resposta para a melhor estratégia é a diversificação. Ok? Mas, se a gente for observar ao longo da história, os investidores que mais acumularam riqueza no mercado financeiro fizeram do Value Invest. Olha, o Value Invest é aproveitar a oportunidade, é às vezes não comprar, esperar diminuir o preço, fazer um caixa, não investir, esperar na hora que a cotação cair, ele entrar. Certo? É o caso do Warren Buffett, é o caso do Luiz Barsi aqui no Brasil, é o caso do Ray Dalio, né, também nos Estados Unidos, grandes investidores. É o caso do Joel Greenblatt, que nós vamos estudar o livro dele mais para frente. O Joel Greenblatt, ele fala, eu quero comprar empresas a preço de banana, empresas baratas que vão se valorizar no futuro. E aí, nessa margem de segurança, ele vai ganhar dinheiro. Ok?
Então, mais uma aula de mercado financeiro. Nós começamos a estudar análise fundamentalista nesta aula. Na sequência, a gente vai estudar o ambiente macroeconômico, análise setorial e depois os indicadores. E a gente vai caminhando aí para o final do curso, mas vai ter muita coisa prática ainda pela frente, tá? Ok? A gente encerra por aqui.